Ministério Público arquivou a reclamação do ex-presidente Lula contra o coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. O ex-presidente pediu punição ao procurador. Então, o antipirético ou o antitérmico, ele aumenta ou diminui o tempo de cura? Eu acho que diminui. Eu acho que diminui. Quem mais? No caso, a febre não é um sinal que o corpo dá para chamar os anticorpos para poder defender? É alguma coisa assim, não sei explicar com minhas outras palavras. No caso, então, se a gente diminuir essa reação, que seria a febre, com os antitérmicos, vai demorar mais para o organismo se recuperar. Perfeito, Vanusa. Não podia ter explicado melhor. Todo mundo entendeu a explicação da Vanusa? Sim. A Vanusa entendeu a explicação dela. Que bom. Então tá bom. Então passamos para o próximo. Então, quando a gente está falando de hospital, aí sim, a gente vai falar de monitorar os sinais vitais, né? E aí, Vanusa, a gente pode manter a cabeceira elevada. Aí a gente consegue fazer alguma coisa em relação a isso, tá? E sempre tem em mente que a fisioterapia é nossa amiga, né? Às vezes, nossa, gente, eu vejo nos hospitais, mas é uma disputa com a fisioterapia, que é um absurdo. Os caras fazendo um trabalho muito legal, tipo, essencial, que faz com que o paciente melhore muito, tá? E outra, os exercícios, eles ensinam a gente a fazer, né, para ajudar eles, né, e ajudar o paciente, porque, gente, quem está sendo cuidado ali é o paciente, não é briga de ego. Então, a fisioterapia respiratória é muito importante. A lavagem das mãos e precaução de contato, isso aí é básico para a gente. Vamos falar um pouquinho de diarreia e desidratação. Tá? É muito ligado, né, a diarreia a saneamento básico e a alimentação. Então, olha só, praticamente, né, 1/4 das mortes infantis estão relacionados à diarreia e desidratação. Então, sinais e sintomas da diarreia, pessoal. Diarreia aguda, primeiro. Diarreia aguda. Sinais e sintomas. A consistência das fezes tem a ver, Pro? Muito, muito. Muito a ver. Como é que é essa? Consistência, cor. Isso. Normalmente ela é mais líquida, né? Mais Líquida. amarelada. Líquida, amarelada. Qual odor? Fétido, pior O odor possível. pode ser fétido, né? Geralmente ele é fétido. Então, por que que isso acontece? Porque existem bactérias, né, que entram no trato gastrointestinal e fazem uma inflamação intestinal. Essa inflamação intestinal faz com que o corpo despenda toda a sua água para o combate àquele local, àquela infecção. O aumento de água no intestino não é legal, principalmente no intestino grosso. Quando você tem esse aumento anormal de água no intestino, ele libera com muita facilidade. Então, existe essa diarreia, tá? Vocês lembram de alguma bactéria muito famosa por causar diarreia? Existem várias. Alguma Staphylococcus, alguma coisa assim? Staphylococcus pode causar. Trypanosoma cruzi não é uma bactéria. Eu ouvi falar dessa aqui, ó, E. coli, Escherichia coli. Já ouviram falar de salmonella? Todas essas duas bactérias são principais, né, quando a gente fala de diarreia, tá? Existe o Vibrio cholerae também, tá? Vibrio cholerae. Que causa o Vibrio cholerae?
Não entendi, professor. O que o Vibrio cholerae causa? Que doença? Cólera, isso mesmo, causa cólera. A salmonela causa salmonelose e a Escherichia coli pode causar colite, né, por Escherichia. A Escherichia coli, na verdade, ela é natural do nosso intestino. Onde é que então a gente não pode encontrar ela? E quando a gente encontra, é um sinal de que aquele local não é bem sanitizado. Restaurante, tá? Existem restaurantes que são fechados porque o nível de Escherichia coli nos alimentos preparados, nos pratos, nos copos é muito alto. Gente, Escherichia coli é uma bactéria de intestino e ela acaba na boca das pessoas, né? Nas crianças isso é pior ainda. Por quê? O que criança, né, principalmente de baixa renda, periferia, acaba tendo? Mas toda criança tem, que é a mania de levar a mão na boca. Põe a mão em qualquer lugar e leva a mão na boca, né? Mão em qualquer lugar, mão na boca. E aí, qualquer uma dessas bactérias pode estar presente naquilo que ela pegou, na mãozinha, e aí entrar no trato gastrointestinal e causar uma diarreia, tá? Então, nós temos a diarreia aguda, tá? Então, o aumento súbito, tá, da frequência e alteração na consistência. Então, a criança vai muito mais ao banheiro, né? Pode ir até 8, 9 vezes ao banheiro por dia. Vamos ver a consistência literalmente virar água, né? Pode ter pedaços que flutuam geralmente, ou então pode ser apenas água. Então, é esse agente infeccioso, né? Pode ser qualquer um desses que eu citei e outros mais. E ele também pode estar ligado a uma bacteriose tanto no trato respiratório quanto no urinário. Por que antibiótico terapia pode dar diarreia nas crianças, gente? Que ela vai alterar o sistema digestivo dela? Como? Digamos Não sei. que assim, a criança é saudável, tá? Mas está lá com uma síndrome respiratória por bactéria. Aí o médico foi e receitou antibiótico. Começa a tomar antibiótico, dá diarreia. Por quê? Diminui os micro-organismos da onde, Luana? Isso mesmo. Então, lembra que a gente falou lá em trato digestório, que existem micro-organismos que são benéficos, né, para a nossa digestão. Quando o antibiótico age, esses micro-organismos morrem. E aí você não tem uma fauna intestinal adequada para fazer a digestão, né? Então o intestino ele fica meio solto e aí pode causar a diarreia, tá? Então o uso de laxativo, obviamente, pode causar essa diarreia. O uso de laxativo ele é muito restrito em crianças, gente. Tem que sempre lembrar disso, porque ele é muito perigoso. Uma criança ela desidrata com muita facilidade. Mas por que eles acabam morrendo se são essenciais? Porque a questão não é se eles são essenciais ou não. Antibiótico vai falar assim: você não, você é amiguinho. Para bactéria? Não. Acabou. Você é bactéria? Morreu. É tipo tratamento antineoplásico, Luana. Tratamento para câncer, certo? Quimioterápico. O que o quimioterápico faz no corpo? Destrói as células. Quais?
Malignas. Não, não só as malignas, ela destrói todas as células. Tá? Ele não discerne qual que é a boa e qual que é a ruim, no caso. Não, não, ela destrói também. Destrói a boa e a ruim. Não consegue, assim, ele tem um alvo, certo? Mais ou menos direcionado. Mas não quer dizer que ele vai acertar só as malignas. É igual ao antibiótico. Antibiótico não vai agir. Ah, você está tomando antibiótico para sua infecção respiratória. Ah, não quer dizer que as bactérias do trato respiratório, só elas vão morrer. Vai morrer tudo que é bactéria que está no seu corpo. Tudo bem? Então, essa diarreia aguda pode durar até 14 dias. Tá? Então, como é que a gente melhora, né, diminui o tempo de resolução dessa diarreia aguda, gente? Com hidratação. Vai ficar, Lari. Por quê? Vai precisar sair? Tá bom. Beleza. Vai lá. Melhores. Então, enquanto a criança fica desidratada, pior fica a diarreia. Então, a gente tem que fazer o quê? Qual que é uma das coisas mais baratas que pode fazer em casa? Soro, né? SRO. Soro de reidratação oral. A gente vai falar mais pra frente, depois que falar de terminar de falar aqui das diarreias. Então, essa é uma gastroenterite infecciosa, né? Justamente porque eu posso ter, por exemplo, um rotavírus. Já ouviram falar de rotavírus? É uma das doenças mais comuns, né, em crianças e pode dar em adultos também, né? Que a transmissão ela é sazonal. Então, pega um da família, vai todo mundo pegando. E aí, você tá com diarreia, pegou rotavírus. Começa a ter diarreia lá, assim, tipo, não comeu fora, não fez nada. É rotavírus. Então, por isso que quem que é vacinado contra rotavírus? Quem é vacinado contra rotavírus que tem essa mania de tirar a mão do bumbum ou dos lugares sujos e colocar na boca? Criança, bebê. Criança, bebê, né? Então essa transmissão ela acaba se dando na própria criança, certo? E aí ela passa para outra criança, e aí para outra, e aí para o pai, para a mãe, que vai transmitir para outro adulto, que vai transmitir para outra criança. Então ela geralmente é sazonal, ela acontece ali no meio do verão, partindo para a primavera, tá? Por quê? Porque é um vírus que tem uma incubação numa temperatura mais, digamos, quente, tá? Por isso que ele precisa por isso que tem uma certa época que ele dá o rotavírus. Então a gente já falou do grupo Salmonella, tá? A incubação é de 6 a 72 horas e ela invade a mucosa do nosso intestino, tanto delgado quanto grosso. Salmonella. Onde é que eu pego mais salmonella? No ovo. Salmonella no ovo. O que mais? É por isso que antigamente, né, aqueles casamentos grandes que eles faziam comida, aquelas maionese caseira, tinha bastante infecção, né, professor? Bastante contaminação alimentar, assim. Eu como maionese fora de casa até hoje. Eu já tive muita salmonelose. Então, tinha muito, né, com a maionese que o pessoal fazia para as festas, para os jantares, era tudo caseira. Então, ia muita maionese com ovo. Fazia um dia antes e o pessoal ficava desgraçado. Mas não é por causa do ovo. Aí é que tá. Não. Né? É que o ovo ele é substrato para a bactéria. E aí quando você deixa o ovo lá em temperatura ambiente, a salmonela aproveita. Não tem jeito. Né? Imagina, fez a maionese cedo para comer à noite.
Exato, né? E outro lugar muito importante, alimento cru, tá? Principalmente carnes cruas. Frango, então, nem se fala. Frango meio cru assim, cara, é salmonela na certa. Aí um amigo meu perguntou assim, se a gente pega salmonela no frango, será que a gente pega frangonela no salmão? O Otávio vai me É pra matar rir com isso. agora? Pode rir, pode rir, pode rir. Pode aplaudir. Ah, Então, a diarreia crônica, ela já dura mais de 14 dias. Ainda mantém, tá, os sinais e sintomas, mas ela acaba tendo uma extensão na sua duração. Por que que isso acontece? Ela pode ser decorrente da diarreia aguda, né? Geralmente ela é, e isso vai causar uma síndrome de má absorção. Então a criança entra num looping entre não consegue comer, não consegue absorver e ao mesmo tempo está com diarreia, né? Então isso vai levar a uma deficiência imunológica. Pode ser por alergia alimentar ainda não descoberta ou intolerância à lactose. Olha, gente, que coisa besta. Então a criança está tomando leite enquanto não devia tomar leite, tem diarreia, né? Ou tem uma, sei lá, apresenta sinais de alergia pelo corpo, por exemplo, a rubefação, pode apresentar coriza quando toma leite. Então, ainda mais síndrome do intestino irritável, já ouviram falar? Então, essa síndrome do intestino irritável, ela pode ser causada, inclusive, por esses casos de diarreia. Então, não pode comer quase nada que o intestino solta. A Luana perguntou, mas é por conta do quê? Da sujeira dos bichos? Não, Luana, a sujeira dos homens, tá? Tudo bem, galinha, porco, não são frango, não são animais limpos, certo? Não são, né? Não são estéreis, digamos assim. Mas não é o ovo em si que vai causar essa contaminação. Por quê? Dentro do ovo não existe salmonela, existe na parte de fora. Então, se você fizer um preparo errado, por exemplo, dessa maionese, ela não ficar bem refrigerada, né? Tem gente que põe até limão para aumentar o prazo de validade. E isso é muito legal, porque você aumenta a acidez e aí as bactérias não curtem, né? A salmonela é bem chatinha, ela não curte muito a acidez, ela demora mais para se proliferar. Então, se o cara lá não lava a mão, né, passa de por exemplo, tá mexendo no frango lá, temperou o frango cru, foi mexendo na maionese, pronto, acabou. Só precisa disso, né? Ou então nem pegou direto, passou assim na camiseta, no avental, foi lá e pegou na maionese, na colher da maionese que seja, né? E aí causou uma contaminação cruzada entre alimento cru e alimento preparado já. Tudo bem? Então, essa diarreia crônica, ela pode ser por tudo isso aqui. Tudo bem? A doença inflamatória intestinal, inclusive, é o nome da síndrome do intestino irritável, tá? Então, se ela for intratável, por exemplo, ela pode ser, por exemplo, idiopática, né? Ainda não se sabe por que aquele patógeno, ou então se há algum patógeno reconhecido que cause essa diarreia. O que é importante aqui? Observar os hábitos, né? A mãe, o pai, observar os hábitos da criança. Então, assim, cada vez que mama, logo em seguida tem diarreia. Então, o que está acontecendo? Será que a criança é alérgica, né? Vai ter que tomar fórmula? Criança de 8 meses está comendo lá feijão. Come feijão, tem diarreia. Percebe como esses hábitos, né? Eles podem dar uma dica do que está acontecendo? Ou então,
essa síndrome pode, inclusive, não ter tratamento nenhum, né? E ser um problema genético, por exemplo. Então, aí, o que tem que fazer é tratamento, né? Outros mecanismos que façam com que o intestino fique menos irritado, tá? Então, a diarreia crônica específica, DCI, do colo irritável, já falamos, ela começa ali por 1 ano de idade, tá? Vamos entrar na desidratação agora. Desidratação, vocês já ouviram falar? Então, a gente não tem uma entrada de líquidos suficiente, certo? E uma saída muito grande de líquidos dessa criança. Então, os primeiros sinais e sintomas é a perda de peso, porque líquido pesa. Então, cada vez que a criança ou que você mesmo, né, perde líquido demais, começa a perder peso. Então, são 50 ml por quilo. Esses 5% já começa a ser um sinal de alerta, tá? Então, pode ser de 30 a 40 ml por quilo, o que representa 3 a 4% do peso. Essa redução, gente, ela pode ocorrer de 3 a 4 dias. Então, é muito importante que, aos primeiros sinais de desidratação, seja por diarreia, seja por não alimentação, procure-se um médico, procure-se o posto de saúde, né? Procure a UBS. Para vocês a pergunta agora. Criança que ainda não fechou, que tem, deixa eu ver, 9 meses. Como que é uma parte do corpo legal para a gente saber se está desidratado ou não? Pés, não. Pela pele, né? Muito rápido de saber. Não, também não é a costinha, Silvio. Não é pela pele, professor? Você fazer aquele exame lá que se aperta e fica Mais rápido que isso. mais rápido. Nos olhos, alguma coisa assim nos olhos? Gente, o que tem aqui na criança? Cabelo. Cabelo. Obrigado. Debaixo do cabelo. Debaixo do cabelo. Fala, Deise. Não quer falar, Deise? Deise levanta a mão e não fala nada. Cadê a Deise aqui? Gente, fontanela. Lembra? Moleira? Não? Moleira? Moleira. Sim, lembrei. Moleira. Então, a moleira afundada. Moleira afundada, você já percebe que já está começando a perder líquido. Tá? É a fontanela bregmática, pessoal. Um nome muito fácil. Por que vocês não lembram? Fontanela bregmática. Muito simples. E aí tem também, né, o que vocês falaram, redução da elasticidade do turgor cutâneo, ou seja, isso aqui, ó, ele demora para voltar. Isso é típico de idoso, né? Porque o idoso ele tem um metabolismo menor, tem menos água no corpo, então a pele fica menos elástica, tá? Enchimento capilar prolongado. Como é que a gente vê isso? Cacifo. Quase. Cacifo é para edema. Mas é da mesma forma que V.
Lembra que a gente vê, em urgência e emergência, a gente vê enchimento capilar prolongado para ver sinais e sintomas de desidratação, na verdade, por perda sanguínea. É só apertar o dedo, gente, ó. Então aperta, apertou por 3 segundos, ele tem que encher em menos de 3 segundos, tá? Então, se demorou mais que 3 segundos, já está prolongado, sinal de desidratação. Frequência cardíaca aumentada, certo? A pressão vai cair e aí o coração tem que compensar batendo mais para levar o sangue para todas as partes do corpo. E os olhos encovados, como vocês disseram, né? Mas às vezes é muito difícil de perceber isso de cara, tá? Então você vai olhando devagar e vai percebendo. Aqui está uma tabelinha muito legal, né? De entender como é que a gente percebe esse estado de hidratação. Então, como é que está essa criança? Ela está alerta, ela está irritada, né? Intranquila, está comatoso ou hipotônico. Aí você já corre, né? Não deixe para depois. Os olhos, se estão normais, fundos, muito fundos. As lágrimas, se estão presentes ou ausentes, porque assim, as lágrimas quer dizer que ainda possui, né, água suficiente para gastar chorando. A partir do momento que ela acaba, já é um sinal de alerta. Boca e língua úmida, seca ou muito seca, né, também sinal de desidratação. Sede, bebê bebe normalmente, ou então ele está muito sedento, ou então ele não consegue beber. Então percebe que ele passa do sedento para o não consegue beber muito rapidamente por causa desse estado comatoso aqui, ó. Aí a gente pode olhar o sinal de prega, né, que é justamente ver como é que está a pele, certo? Então, a gente quando faz a prega, ela desaparece rapidinho, ou então muito lentamente. Ou lentamente, desculpa. Ou então muito lentamente, mais de 2 segundos para essa pele voltar ao local original. Isso aqui está falando de uma desidratação geral, né? O pulso, ele vai estar cheio, pode estar rápido e débil numa desidratação, ou então ausente. Se estiver ausente, faz o quê? Nada. Passa para a próxima. Alguém me avisa em 10 minutos, por favor? Gente, eu não faço nada se o pulso estiver ausente. Tipo, eu fico olhando, que nem vocês estão me olhando agora e eu olhando vocês. Na verdade, eu não estou olhando vocês, né? Eu estou olhando eu mesmo, essa bela pessoa aqui, dando uma aula fantástica. E Tem que aí... ver se ele não está em parada cardíaca. Exato. A desidratação pode levar a uma parada cardíaca? Sim. Sim, né? Inicia, inclusive, com um estado comatoso hipotônico. O enchimento capilar, inclusive, se chegar a isso, vai estar muito prejudicado, mais de 5 segundos. O pulso ausente, né? Eu vou ter que checar em mais de um lugar, concorda, Otávio? Concordo. Então, Você vê primeiro as extremidades, depois chega no carotídeo. chega no carotídeo, porque o pulso central é mais confiável, não é? Então, a descida desse líquido, desculpa, a descida dessa criança. Então, você está decidindo se ela tem ou não sinais de hidratação. Se ela apresentou um ou mais, aliás, 2 ou mais que esse, já tem desidratação. 2 ou mais, ou pelo menos um sinal desse aqui, ó, um desses 2 aqui, né? Desses 3, na verdade, 4, você já classifica como desidratação grave. Então a gente pode usar os 4 planos. Que aqui não coloquei, burro. Tá? Mas o primeiro, geralmente, né, é realizar o segundo plano, né, plano B, vai ser o soro caseiro.
água, sal e açúcar, que é o SRO. Então, um pequeno procedimento operacional padrão aqui, né? Copo com 200 ml de água limpa e fervida. Uma colher de sal. Na verdade, assim, cada vez que a gente falar de medida, você vai ter que manter a mesma proporção para todos. Então, você usou uma xícara cheia. Vai ter que sempre colocar a menor quantidade de sal, tá? Então, se você usou uma colher de sopa, vai usar uma colher de café, por exemplo. Vai ser 2 medidas grandes de açúcar, tá? E mexer bem e vai dar em colheradas para criança, porque o negócio não é gostoso, tá bom? E sempre provar para ver se está muito salgado. Esse tratamento domiciliar, gente, pode inclusive ajudar, né, a complementar essa alimentação com água de coco, farinha de arroz, né? Você pode cozinhar farinha de arroz, utilizar chás, tudo que for líquido em abundância. E sempre vai utilizar depois dos episódios de diarreia. Então, qual que é o indicado? Para menor de 2 anos, 50 ml por episódio. Para maiores, 100 a 200. E os adultos, o quanto eles conseguirem beber. Tá? Muita mãe faz gelatina, professor, de soro, com soro, para dar um saborzinho. Tá ok ou não pode? Não entendi, desculpa, Vanessa. Muita mãe faz gelatina com soro, faz gelatina com água de soro, para ficar com sabor e a criança aceitar mais fácil. Dá para fazer ou não é aconselhado? Então, não é aconselhável. Pelo seguinte, quando a gente fala de hidratação, principalmente, a gente tem que ter água e água disponível imediatamente após o episódio. O que acontece com a gelatina é que, por mais que ela seja molenguinha, né, por mais que ela tenha uma consistência não sólida, ainda assim precisa de água para digerir essa gelatina. Além disso, a gelatina tem proteína. E a proteína exige água para sua digestão. Então, não é adequado colocar a gelatina, né, fazer soro de gelatina. Porque você acaba meio que perdendo as propriedades corretas do soro de reidratação oral. Né? Precisa de água disponível imediatamente junto com os eletrólitos, que é o sal e o açúcar. Entendi, que o organismo demora bastante para absorver, né? Daí fica na mesa. Sim, demora mais, né? Então você tem um tratamento retardado, tá bom? Uhum. Então sempre vai tentar manter a alimentação habitual. A gente sabe que criança, principalmente, com muito episódio de diarreia, acaba rejeitando muitas vezes a refeição, né? E os pacientes, sempre que for um pouquinho maior, né, uns 2 anos, se ela consegue entender, tem que explicar muito bem para ela por que aquilo está sendo feito, né? Por que ela tem que beber o sorinho sempre, né? Sempre usar, se ela for sorinho, se for água de coco, por exemplo. A água de coco, muitas vezes, pessoal, ela é muito melhor, né? Muito melhor não. Ela é tão boa quanto o soro caseiro, porque ela tem os eletrólitos muito bem distribuídos na composição dela. Não é à toa que a água de coco engorda tanto. Ela tem uma proporção calórica muito boa, né, e todos os sais que a gente precisa. O soro caseiro é caso não tenha uma água de coco disponível, tá? Então, sempre essa orientação é importante, né? Então, se a criança for menor de 2 anos ou, né, tem a criança que foi levada até o seu local de trabalho, tem que orientar os pais de como fazer o soro. Então, uma coisa que a enfermagem não pode esquecer é como fazer esse soro. Porque, cara, você está indo fazer uma visita domiciliar lá na Xiririca da Serra e de repente você encontra um caso desse. Parece meio irreal, mas às vezes do lado de casa tem uma pessoa que está com desidratação devido a diarreia, pode ser aguda ou crônica, sei lá, rotavírus.
E aí é importante a gente falar, olha, usa o soro caseiro, né? 2 colheres de açúcar, uma pequena de sal, 200 ml de água, se for adulto, 50 ml para criança, porque é uma intervenção que ajuda muito mesmo, assim, não tô falando que salva vidas de verdade, tá? É uma coisa que quanto mais barato, né, parece que ajuda mais ainda. Por exemplo, gente, a intervenção de quem sabe fazer RCP. Para chegar até o hospital com essa RCP, né, já ajudou muito a pessoa, né, a manter ali uma circulação, né, artificial. Então, é bem essa analogia com o SRO, tá? Então, o SRO, ele entra no plano B, que é o paciente com diarreia com sinais de hidratação. Vamos colocar 100 ml por quilo, né? A gente vai isso acima das crianças de 2 anos. E um período não superior de 4 horas. Então, sempre esses 100 ml, eles vão estar dentro, né, dessas 4 horas. 100 ml de ingestão vão estar dentro dessas 4 horas. A gente sabe que a diarreia ela pode ocorrer em períodos, né, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. E é importante que a criança utilize, né, faça a ingesta desses 100 ml por quilo de peso de líquido. Os lactentes mantêm o leite materno, né? Importante sempre fazer a oferta do leite materno para a criança, para que ela, além de ficar confortável, né, ter esse apoio psicológico, ela consiga se alimentar e se reidratar, tá bom? Aquela Zilda Arnes salvou muita criança, né, professor, com a pastoral da criança, quando ela implantou esse negócio do soro. Então, sabe que eu não conheço, mas eu vou atrás dessa história da Zilda Arnes. Ela foi maravilhosa. Ela, se não me engano, foi ela, né? Ela que foi a fundadora da Pastoral da Criança. Isso. Maravilhosa a história dela. Visita, né? As visitas nas casas e tinha tudo aquilo lá. E muita criança tinha esse problema da desnutrição. Prometo que vou atrás, mas eu preciso encerrar e já volto já. Tá bom. Beijo, tchau. Tchau.